Gente, caímos. Infelizmente, de repente, tudo se apagou. Tô vendo aqui que eu acho que para vocês congelou. Sinto muito, algum problema que eu não sei explicar. Deu um apagão aqui. No meio da fala da Mel. Não estava tão conectada. Mas vamos retomar. Vamos retomar assim que a Mel e a Rose voltarem. A gente estava falando, né, sobre a importância de se educar para os eventos da vida, né? A gente se educa para tanta coisa, por que não para eventos tão importantes da vida como o nascimento de um filho, como ela trouxe, né, na experiência dela. Eu me lembro que eu tive essa mesma necessidade no dia que eu descobri que eu estava grávida. A minha primeira, vou deixando ela entrar enquanto eu falo, minha primeira medida foi, né, dar um mergulho no mar, em seguida ir numa livraria comprar dessa situação. É um letramento, né? É uma espécie de alfabetização que a gente busca, né, para agregar. Desculpa, alguma coisa aconteceu, interrompeu nossa conversa. problema. Só estava falar sobre maternidade. Ela estava um pouco recapitulando a sua fala, né, enquanto você estava voltando, que é isso, né, sobre a importância da educação para eventos, né, da vida. E você falou, né, desses eventos, como a gente costuma dizer, quando a gente falo a gente sempre em grupo, porque eu estou falando dos profissionais colaborativos que dão treinamentos e tal, e a gente fala sobre o ciclo vital e os eventos imprevisíveis, como você mencionou, né? Mortes precoces, tragédias, às vezes migrações, e o divórcio. São eventos em que a família estremece e que a gente pode pensar em ferramentas, em como lidar, né, em se alfabetizar para lidar com esses momentos sem gerar trauma, minimizando danos. Então, sim, né, nos educar, vamos nos educar, né, para atravessar por esses momentos, não é isso? E não se sentir sozinha também, né? Porque sozinha, às vezes, sem ter certeza do que a gente quer fazer, né? Para que aquilo seja da melhor forma possível, né? Para que você passe pela situação que for. E tem muito tudo, tem muita gente boa, tem muita literatura boa, profissionais que são especializados naquilo que você precisa hoje, né? Por exemplo, a educação parental aí chegou como um complemento muito interessante, até do trabalho às vezes, né? Porque nem todo psicólogo, por exemplo, necessariamente tem essa formação, esse conhecimento, né? Às vezes o caminho acontece o inverso, por exemplo, né? O educador parental acaba indo para psicologia, que no caso, né, é o meu caso, mas são conhecimentos que se Eu fico mutando e desmutando, porque eu acho que quando fica sem mutar, o nosso som fica meio encavalado. Mas é isso, né? Eles se complementam totalmente. E objetivos, né? Eu acho que o objetivo de um trabalho de um psicólogo, de uma terapia, diferente, né? Talvez complementam. de um trabalho mais focado na questão da parentalidade, mais breve, né? Trazendo também esse olhar sistêmico, né? Então eu acho que é isso, essa complementariedade, mas é diferente. É, E a gente trabalha com um número, por exemplo, de sessões, né, fixo, tem um objetivo, geralmente, às vezes a família acaba aquele período ali das sessões, e aí depois acaba voltando, mas com outras questões, ou porque quer aprender um pouquinho mais, né, então, assim, realmente realmente é diferente de uma terapia. entendi. Conta pra gente aqui uma coisa que sempre chega, né, nos escritórios, muitas vezes, para os advogados responderem, né, enfim, não são os melhores profissionais para dar essa resposta, que é como dizer para os filhos, né, como comunicar que os pais estão se separando, como trazer esses, né, o que que você sugere para quem está ouvindo a gente, está passando por esse momento, enfim. Eu sempre sugiro a gente começar falando a verdade, né, as crianças geralmente têm alguma coisa acontecendo.
né, que tem alguma crise, alguma coisa acontecendo em casa que não é o normal, né? Isso se eles não já não ouviram alguma conversa ali, né, de corredor. Então, assim, a verdade é sempre muito interessante para que essa criança não fique pensando ou sofrendo sozinha, né, elaborando às vezes situações que nem são aquelas que ele está imaginando. Às vezes a situação é um pouco, né? Às vezes ele faz a vida ficar um pouco mais complexa, né? As crianças são muito criativas. Então, é importante a gente sentar, conversar, e também entender que nem sempre, porque a criança não deu sinais de crise, né, ou deu algum problema, é, a gente fala, né, no pifou, que não quer dizer que ela não está sentindo, né? Assim, às vezes as crianças estão sentindo sim, mas aí ela. Oi, você quer falar alguma coisa? Não, não, conclui, pode concluir. Que as crianças estão sentindo, é que hoje na live da tarde, na conversa com o pediatra, né, ele trouxe tantos exemplos, né, foi uma live, uma conversa tão rica, que ele estava atendendo uma criança, os pais num processo de divórcio, e ele perguntou como estavam as coisas, e os pais disseram, não, tá tudo bem, enfim, querendo, né, assim, querendo acreditar, ou não sei, mas uma normalidade. E a criança pegou uns bonequinhos lá, estava brincando, ele tem bonequinhos que representam os membros da família, e ele pegou os bonequinhos e ficava fazendo assim, entendeu? Uma criança bem pequenininha. Então, é isso, a criança sempre absorve, né, o que está acontecendo. Não, é muito. é, não acontece, né? Assim dizer que a criança não está sentindo, ou isso ela sempre vai sentir, né? Não menospreze a sensibilidade e a inteligência da sua criança, do bebê, do que for, porque né, é hipersensível do adolescente. Então, a verdade sempre, né? Essa é sempre a melhor estratégia. Às vezes em casa não aparece nada, né? Eles não muda nada, mas na escola, né? Às vezes, olha, eu acho que ele tá com alguma coisa, ele tá muito agitado, né? Tem muitas crianças que que os professores acabam achando assim, será que ele não tem algum diagnóstico? Será que ele não tem um TDAH, né? Começa uma criança com algumas outras questões, até de aprendizagem, de foco. Acho que a criança está com algum problema de foco. A criança vai começando a virar, como eu aprendi com os terapeutas, o paciente identificado, não é isso? Ou vai ganhando diagnóstico, vai, né, apresentando diagnósticos aí. E aí começa todo um outro caminho para lidar com uma situação. Né? Se você não, enfim, se essa sua família não está em nenhum tratamento, e aí ela vem, e aí vem com essa questão, né? Meu filho tá com problema de foco, ele não para quieto, tá toda hora tendo que sair da sala, ou a escola, né, que também não contribui muitas vezes, manda essa criança para outra sala de castigo, vai ficar, sabe? Porque a criança tá ali com aquela necessidade de movimento, no caso, né? Eu tive uma família assim, que a criança começou a ficar muito agitada, não fazia nada de errado, só que ela não conseguia ficar parada, quieta nas horas, né, de aula, e aí ia sempre ser mandada para outra sala, porque, né, lá na Inglaterra, né, tem um pouco isso, né, eles não vão mandar para a diretoria, né, mas aí eles falam assim, então não tá funcionando, vamos ficar lá na outra sala, meio que de castigo, né. E aí começou, e aí a família veio por isso, e aí quando eu fui ver, né, o casal não estava bem, e eventualmente eles se separaram, né? Então você vai vendo os sinaizinhos, né, que a criança vai dando, de que tá sentindo. Ela tá sentindo que alguma coisa não tá legal ali, ou que tem alguma mudança acontecendo, que ele tá sofrendo, tá em dor, né? A criança ali tá sentindo. E até às vezes é isso, inconscientemente até adoece, né? Porque o estresse que gera enfim, toda essa questão que fragiliza tanto a saúde das crianças e até a própria fragilidade, ou o próprio adoecimento é uma maneira também de aproximar os pais, enfim, é muito delicado tudo isso, né? Tem um olhar muito curioso, e isso a parentalidade positiva defende muito, assim, sabe? Todo comportamento é uma comunicação, seja qual for, né? Às vezes é o silêncio. Não, o silêncio é uma comunicação, né? Então a gente tem que olhar com curiosidade, sem julgar, ou sem querer estancar aquele comportamento ali se estiver incomodando, se for uma coisa barulhenta, ou se for uma coisa, né?
alta, né, nesse sentido, não uma criança que se silencia, mas olhar o que será que está acontecendo com aquela família, o que será que está acontecendo né, no ambiente dessa criança, porque vai sair de alguma forma. É muito importante a gente ter esse olhar empático e de carinho, sabe, com esse momento dessa criança. Exato. Olha, a Juliana, bem-vinda de volta, Rose. Seu pedido não tinha aparecido para mim. A Juliana comentou aqui, né? Não há como a criança não somatizar, né? Infelizmente. Não sei. Eu diria que não há como a criança não sentir, não ser afetada pelo que está acontecendo, né? Ela vai sentir de alguma forma. E aí eu levanto para vocês, né, Mel e Rose, porque o quanto ela vai sentir, de que forma ela vai sentir, é sobre isso que a gente está falando, né? Que ferramentas a gente pode aprender como educadora parental, trabalhando em parceria com profissionais do divórcio, para ajudar justamente a minimizar esse impacto, né? O Uhum, impacto negativo. sim, A Mel falou que tinha que falar a verdade, né? Que a verdade é um critério que ela acredita bastante. Mas eu fico pensando assim que tem um limite, né? Porque existem às vezes questões até externas ali, por exemplo, o que aconteceu, né? Houve uma traição, como é que foi, né? O que o papai, o que a mamãe fez para você? Às vezes pode ter acontecido um ato de violência, sei lá, alguém, uma situação, bebeu demais, sei lá, aconteceu alguma situação que acabou gerando uma violência até física, e, enfim, isso foi o estopim, né, do fim do casamento, assim, até assim, que ponto é adequado? Tem uma orientação sobre isso, meu? tem. Claro que eu sou muito a favor da verdade, mas a gente tem que ir de acordo com a idade da criança, né? E com a capacidade da criança de compreender o que está acontecendo. Claro que às vezes a criança vê, né? Não tem muito que não tem o que esconder. E aí você precisa falar de uma forma a não agredir aquela criança também, mas ela tá vendo ali, ela viu que o pai bebeu, que não, ele não tava fora de si, por exemplo, né, numa situação que você estava falando. Então, não tem o que esconder nesse sentido, entendeu? E a questão do divórcio, né, quando começa o processo, muitos casais não querem falar no começo. E isso é muito ruim, porque causa um ruído danado, né? E aí, às vezes, a família encontra, aí tem uma conversa em paralelo. Então, eu acho que essa falta de clareza desse processo, por exemplo, do divórcio, é importante ser falado, né? Eu, por exemplo, meus pais foram separados, né? Meu pai já é falecido, eu já era adulta na época. Mas é sempre difícil para a criança, seja qual for a idade. E a gente, né, como criança, né, eu vejo que a gente precisa ter esse olhar de respeito com aquela criança que entende mais, geralmente, do que a gente imagina que ela entende. Então, eu falo nesse sentido, assim, de você sempre falar a verdade nesse sentido, de, não, tá tudo bem, não, mamãe não tá chorando, sabe? A gente às vezes quer salvar nossos filhos porque a gente não quer que eles sofram. Mas se eles normalmente, né, nessa situação, por exemplo, que a gente está falando aqui do divórcio, eles estão pescando alguma coisa e provavelmente estarão sofrendo sozinhos. E isso não é bom para a criança. É bom ela saber que tem alguém que está entendendo que ela é inteligente, que ela está sentindo uma coisa estranha, que ela não é da cabeça dela. Não é que o pai tá esquisito de repente, ou de repente, sei lá, às vezes os pais estão tão cansados, não estão, né, não estão agindo de uma forma normal com aquelas crianças, naquela família, tá, né, mais tempo fora do que em família, porque é natural, né? Começa a se distanciar e aí a criança se sente que tá culpada, né? Será que eu fiz alguma coisa? Entende? Então, assim, essa verdade,
quando a gente fala da verdade, assim, ali do casal, e claro que a gente não vai entrar em detalhes do tipo, né, de violência e tal, mas da verdade da situação, olha, realmente, não é da sua cabeça, né? Não, a gente não tá mais namorando, né? Depende, vai de acordo com a idade da criança. Mas é importante dizer sobre o processo, porque senão isso fica na cabeça da criança. E aí a criança fica elaborando naquilo, e a gente vai se contando algumas verdades, e o cérebro não diferencia, né? O que acontece de fato ou o que ele imagina, né? E o corpo da criança vai guardando aquelas memórias e que vão vir lá na frente. Às vezes só num processo terapêutico, né? E que a gente às vezes nem lembra direito o que aconteceu, mas a gente sente um desconforto diante de algumas situações, porque o nosso corpo lembra daquela situação lá no passado que não foi bem elaborada, que a gente estava sozinho durante aquele processo do divórcio, e ninguém ajudou a gente a entender o que estava acontecendo, mas a gente sabia que não estava legal, entende? É mais nesse sentido, de não ficar fingindo que está tudo bem. Com certeza. Às vezes eu já peguei isso, pais que às vezes numa separação, logo em seguida querem fazer uma super viagem com os filhos, assim, que pode ser também, né? Mas às vezes parece uma coisa que destoa do momento, que é um momento ainda de luto recente, enfim, e parece uma coisa assim de querer logo, né, assim, apagar aquilo, mais uma angústia até dos pais que acabam atropelando um processo importante de ser vivido, né, que está muito mais nesse contato, nessa conexão com o seu filho, né, até porque um guia, me lembro que quando eu me separei, fui me consultar também, né, como fazer, como contar, como lidar com as perguntas, né? Mesmo trabalhando com divórcio há muitos anos, quando acontece com a gente é que a gente vê, né? E a gente, enfim. E aí, a pessoa que eu consultei me falou isso, né? Assim, vai no limite das perguntas dos seus filhos. Essa é uma boa direção. O que ele está querendo saber, você vai dosando isso, mas não vai além, né? Nem a quem. Vai nessa medida do que está sendo perguntado, né? Porque às vezes é coisa. E claro, né, com tudo isso que você falou, considerando a idade, né, a adequação de trazer certas temáticas para a criança, né, pode ser demais, mas enfim. Vezes também um instinto materno ou paterno, né, no caso, a gente às vezes conhece o nosso filho, a gente sabe que ele não, talvez não vá perguntar tudo, sabe? E aí vai um pouquinho também do nosso entendimento de, né? Porque a gente tem como profissional, a gente tem todo esse conhecimento, tem essas ferramentas, mas a gente entende que pai e mãe, eles conhecem os filhos deles, às vezes não tanto assim, né? Porque não deram essa chance. Mas né, ninguém melhor do que os pais para saber, né, até onde é o limite daquela criança e a gente ajuda nessa fazendo essa ponte, né? Então, às vezes, um olhar meio perdido, uma conversa no carro, sabe? Você não precisa sentar, olhar olho no olho para ter essa conversa, uma conversa difícil. Às vezes, assim, a gente caminhando para a escola, né? É, ali num passeio despretensioso, antes de dormir também, que sempre tem umas conversas difíceis antes de dormir, né? Que é quando o corpinho se acalma e vai lembrando do dia, né? Às vezes a gente, como adulto, a gente fica, poxa, logo na hora de dormir, né? Mas é verdade, é quando a gente está em descanso e aí o cérebro consegue processar tudo o que aconteceu e a gente, né, a criança traz de volta. E é aquele momento da gente deitar e conversar, abertamente mesmo, assim, né? E quando as crianças também percebem que os pais estão sofrendo, não ter medo de dizer, olha, realmente, a mamãe ou o papai, eu não tô bem, assim, tá difícil, tô triste, às vezes chora, e aí fala, não, tô chorando porque eu tô triste, mas vai ficar tudo bem, a gente tá junto, né? Isso aqui é importante, a gente tá junto nisso, a Vai gente tá passar. sentindo, é difícil, mas vai passar, a gente vai organizar, né? Tudo vai mudar, mas a gente vai se organizar. Isso é importante, sabe? Pra se sentir uma segurança de que estão perdidos. Claro, E tá claro. tentando se encontrar, né?
Mel, tem um momento certo, uma forma adequada para conversar com as crianças sobre a questão de que agora vai ter duas casas, né? É um ponto sempre falado, onde que a criança vai morar, né? Agora que não vai morar mais todo mundo junto, como que vai ser, né? E para a criança também não se sentir perdida no mundo, né? Sem muito chão, né? Onde, né? Que é a casa, né? O lar é um lugar de segurança, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo que tem que olhar caso a caso, porque tem processos que demoram mais, né? Tem processos que os pais não conseguem, enfim, morar separados logo. Tem casais que começam já. A primeira coisa que eles fazem é procurar casas diferentes. Então, ir de acordo com o andamento mesmo daquela família. E se a gente ainda se a família ainda não tem isso definido, você não tem muito o que falar, você só tem que, né, a gente não tá mais juntos, a gente não tá namorando mais, mas a gente se respeita, a gente, né, continua sendo seus pais. E aí, quando houver esse plano de morar, né, em lugares diferentes, aí sim, olha, vamos realmente morar em lugares separados, mas, né, e aí depende do esquema de cada, né, de cada família, né, explicar que fica uma semana aqui, uma semana lá, ou só finais de semana. Tem que ser bem claro e de acordo com o processo, porque também você vai gerar uma ansiedade, né, numa criança tentando prever um futuro que você ainda não sabe, está incerto, ou você vai ter que mudar de ideia, né? Você vai falar, então, olha, você ia passar uma semana com um, uma semana com outro, mas não, agora vai só o final de semana. Então, assim, fica confuso, precisa a gente ter um pouquinho de clareza para sentar e conversar. E geralmente eu sempre gosto, eu sempre tento falar aos pouquinhos e sem ser assim, vamos fazer uma reunião de família. Não necessariamente, sabe? Para dar um pouquinho de Trazer leveza nesse. um peso, né, para essa conversa. Sim. Nós, educadores parentais, a gente defende muito essa coisa da reunião de família, mas nesse processo não precisa, entendeu? A não ser que seja pessoal. Mas e geralmente é um processo que vem devagarzinho, né? Você define uma coisa, depois define outra, né? Uhum. Não é rápido. Eu não vi nada assim muito a jato com filhos, né? Quando não tem É. filho, é A fácil. Juliana comentou aqui, é muito difícil lidar com as emoções deles, né, dos filhos, quando não sabemos lidar com as nossas próprias, né? E aí, é um baita desafio mesmo, que as pessoas Também. estão no seu pior momento, né? Mal dando conta de si mesmas, né? Das próprias emoções. E aí daí vem a necessidade de uma ajuda né, de profissionais diferentes, né, para complementar e ajudar essa família que está em apuros, está precisando mesmo. E a gente não vai, mesmo sem o divórcio, tem fases que a gente não está bem, né? E eu sempre falo que esse caminho desse olhar da família, para esse novo olhar da família, né, dessas relações, precisa andar junto, e esse estudo, essa dedicação, precisa andar junto com o nosso olhar para nós mesmos, né? Para esse nosso Uhum. lado, para a gente conseguir se conhecer um pouquinho e também ser um pouco gentil, né, com a gente mesmo. Ainda mais num processo de divórcio, que não é fácil. Você vai ter que se reconstruir toda. Às vezes, até conta de banco você não tem, né, não tem acesso direito, né, pagar conta de luz, e aí tem que trocar o nome. São tantos detalhes que é muito complicado, né? E por isso que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho de empatia com a gente mesmo também e, e falar, olha, tá difícil, mas assim, mamãe tá aqui, né? O papai tá aqui, a gente vai se organizar, mas não tá fácil. Então, essa semana, olha, sabe, se você perdeu um pouco de paciência, entendeu? De um pouquinho. Isso com. Até, até porque eu fico pensando, né, você está num momento já tão duro, tão difícil, né, para si mesmo, né, isso que você está falando, que de repente conseguir enxergar o seu filho, né, como esse terceiro que está ali e precisando, enfim, não sei, fico pensando, imaginar que ele pode ter né, comprometimento, trauma, sofrer com tudo isso,
pode ser organizador também, né, das suas próprias emoções, porque pode ainda piorar se além de você, o seu filho também, né? Então, é claro que a máscara tem que ir no adulto, o adulto tem que respirar para poder botar a máscara na criança, mas saber que tem uma criança ao seu lado te ajuda a ser mais eficiente em buscar a máscara, né? Assim, eu tenho que ser rápida porque eu tenho que botar em nós dois. Então, é um desafio dos pais, né? Mas eu penso dessa forma, para não piorar, né, ainda mais, não trazer ainda mais sofrimento para todo mundo, né? Eu penso assim também. Eu penso assim também, Olivia. Não é fácil, né? Ninguém. Ser pai e mãe não é fácil, nunca. É uma jornada mesmo. E aí você vai ter que olhar como é que eu quero lidar com esse momento, né? O que eu quero para essa criança, né? Qual o tipo de casa que eu quero para essa criança? Também é um exercício que a gente faz no momento do divórcio, porque às vezes o casal ali tem outra dinâmica, né? Às vezes o casal ali acredita em coisas diferentes, né? E aí quando se separa, você se empodera mais daquela rotina da família, né? Dos valores daquela família. E isso também, a gente também, eu gosto também de trabalhar falando que a gente precisa ter um caminho do meio ali de manter um pouquinho dessa dinâmica familiar para os dois lados, né? Para essas crianças não ficarem com vidas completamente diferentes, né? Rotinas completamente diferentes. É muito importante essa criança se sentir, né, mais segura, especialmente nesse momento de transição. É. A gente não pode esquecer quem são os adultos da relação, né? Exatamente. Exatamente. Por mais que seja difícil, nós temos nosso cérebro todo desenvolvido, né? Eu sempre explico que nosso cérebro desenvolve até os 28 anos. É muito importante a gente lembrar disso. Claro que isso não é desculpa, né? Não é para usar isso como desculpa, mas a gente precisa entender que essa criança, dependendo da idade, especialmente, não vai conseguir também elaborar tudo isso, né? Ela vai precisar de um adulto cuidador que ajude ela a processar esses sentimentos, essas emoções. E apesar dela ter, por exemplo, né, essa criança de repente ter uma ajuda de um educador parental ou de um terapeuta ou de, enfim, outros profissionais, essa mãe e esse pai vão ter que assumir seus papéis. E para isso a gente precisa cuidar da gente também, né? Para a gente poder ter um pouquinho, uma janela de tolerância um pouquinho maior para poder a gente aguentar essa situação que não é fácil. Esse momento realmente é muito delicado. É, os adultos têm muito mais ferramentas, né? E Né? a gente comentou isso, né, Olivia? A situação do divórcio em si, ela é uma situação estressante. Então, se a gente pensar no exercício da parentalidade, no dia a dia, que a gente precisa eventualmente lidar com aqueles momentos ali de estresse e que a criança está tentando se autorregular, não consegue, e você está super atordoado por conta de uma situação do trabalho, e você, né, precisa largar tudo ali para cuidar daquela criança naquele momento. Mas no momento do divórcio, está todo mundo estressado, né, pelo divórcio em si, independentemente das outras coisas. Então, lidar com as questões do dia a dia das crianças, que já são típicas, pode ser ainda mais desafiador, né? O que você poderia dizer assim, para um pai, para uma mãe que estão passando pelo divórcio, estão vendo ali que o seu filho está sentindo essas mudanças e talvez não esteja conseguindo também falar, né, sobre isso, nomear o que ele está sentindo? Sim. Manter uma rotina é muito importante, né? Ter uma rotina consistente nas duas casas, se já tiverem se separado, ou até mesmo né, antes do processo todo do divórcio finalizar, quando já tiver caótico. A previsibilidade é muito importante. A criança saber o que vai acontecer, né? E por isso que a gente fala de falar a verdade, porque é o que vai acontecer, né? É o que ela está vendo. Então ela precisa né, prever que ela está segura ali. E a gente, enfim, a gente cria rotininhas de acordo com a idade, por exemplo. E não necessariamente, não é assim, 7 horas acorda, 7h15 toma café, não é isso. É uma ordem de acontecimentos. Pelo menos para ter uma. Pode falar. Só para pontuar, você está explicando o que é, por exemplo, um plano parental? Eu acho
super importante da gente frisar. Então, rotina bem especificada, bem explicadinha, né? Tem crianças menores, por exemplo, a gente pode botar umas fotinhos, né? Eu sempre gosto de fazer assim, você tira foto do seu filho, né? Fazendo as coisas que ele precisa fazer, e ele mesmo vai seguindo aquele desenhinho, né? Da rotina, do que ele precisa fazer. Então você não precisa, você já escovou o dente? Então o que você faz depois de escovar o dente? Né? E a gente ensina também como você se comunicar com aquela criança, em vez de fazer demanda e pedir, você faz perguntas curiosas, né? Às vezes mudar a forma de falar com a criança, a ordem né, da frase, é completamente transformador, porque aquela criança não se sente toda hora sendo exigida nada. Né? Tá assim, o que eu tenho que fazer realmente depois né, de escovar o dente? Ou depois que eu janto, eu vou limpar meu prato, vou botar o prato na máquina, entendeu? A gente começa a fazer isso e a criança se sente também dona do processo, participante daquele processo daquela família. E é importante, não é, eu não sei fazer nada, vou deixar o prato aqui, vou. Não, vamos lá, cada um faz a sua parte, né? E a gente ensina muito também, além da rotina, dessas dicas de como você se comunicar de forma efetiva e mais afetuosa até com seus filhos, sobre emoções, sobre né, quais são todas as emoções e sentimentos que estão ali disponíveis para poder dar um leque para eles, para poderem desenvolver isso na criança, né? Dela começar a falar, olha, hoje a gente aqui em casa, por exemplo, essas semanas a gente tem falado muito da frustração, né? Eu comprei livrinho, tem muitos livros que você pode também comprar, além de cartinhas, tem muito material, especialmente para quem está precisando mesmo, está em situações de crise ou de divórcio, tem muita coisa que você pode comprar ou mesmo baixar, né? E que vai te ajudar, sabe? A nomear, vamos conversar, vamos ler sobre esses sentimentos. Se você já está percebendo o que está acontecendo, aquela ansiedade, né? Tem também livros sobre ansiedade para criança e que a criança vai entender que aquilo ali ela não está sozinha. Isso é muito importante. A criança sentir que ela não é um ET, sabe? Ou que ninguém vai entender o que ela está sentindo, o que ela está falando. E às vezes a gente percebe, mas a criança não vai saber nem verbalizar para você, por exemplo, responder uma pergunta que você estava falando. E aí você tem que ter esse olhar curioso para falar, eu acho que eu preciso conversar sobre isso com essa criança, sabe? Com meu filho. Vamos sentar e conversar, ou vamos ler um livro, e aí desenvolve a conversa, sabe? A conversa deslancha dali, sabe? A gente precisa ter um pouquinho... E se a gente não tem esse olhar curioso, empático, e essa escuta ativa de realmente escutar o que ele está falando, o pouquinho que ele está falando, a gente não vai conseguir ajudar nisso, né? Nessa complementação e dar mais informação. Isso é muito importante, muito importante. Eu respondi a sua pergunta, mas... Sim, sim. Né, para ir crescendo mais apropriada de si, né, do que acontece consigo, das suas emoções, entender processos de, de baixa e de resiliência, né? Eu acho que são lições assim que ficam para os nossos filhos viver esses processos de maneira clara, né? Acolhedora, atenta, caminhando junto. É o que a gente pode oferecer de melhor para os nossos filhos, né? Porque vem depois os próprios desafios e a gente aprende em casa, né? A lidar com as adversidades, as diferenças, e a gente vai lidar com emoções, então, assim, que isso venha desde o início, né? Base é muito importante, mesmo que eu ouço muito dos pais assim, olha, o mundo é tão cruel lá fora, como é que eu vou ser suave aqui dentro de casa? E ele não vai estar preparado, né, para as pauladas da vida. E é exatamente o contrário. A gente defende muito essa visão e essa ideia de que a gente precisa desmistificar isso, tirar essas crenças que a gente tem de que o mundo sendo cruel, a gente tem que ser duro em casa e rígido para poder a criança ter limite, obedecer sabe, tá pronta para a guerra. E é muito pelo contrário. O mundo já é tão difícil lá fora. A criança precisa ter um lar acolhedor e precisa saber que em casa os pais vão entender e ele vai ter espaço para ser ele mesmo ali. Ele não precisa ficar agradando, né? Quando a criança obedece cegamente, sem se questionar ou nem participou daquela regra, ou às vezes a regra também nem é
importante, mas existe aquela regra muito rígida em casa, a criança começa a querer, né, obedecer e ela leva isso para a vida. Né? Ela vira um adulto ali que não vai ser questionador. Né? E quando a gente pensa qual é o filho que a gente gostaria de ver no futuro, a lista é sempre muito parecida. Né? São adultos honestos, né? Questionadores, que, enfim, enfrentam o perigo e que são corajosos e, sabe, são resilientes, que são empáticos. E aí a gente fala, mas e aí, o que você, como pai e mãe, o que vocês estão ajudando essa criança hoje a construir esse futuro, né? Quais são essas habilidades aí que estão sendo ensinadas em casa? E a gente, eita, aí a gente para e pensa, né? Realmente, eu não tô. E não é por mal, é porque a gente realmente. A gente tem tanto medo daquela criança virar um adulto incorreto, sei lá, a gente sempre brinca assim, né? A gente acha que a criança, se não fizer direitinho, se não obedecer, não tiver limite, vai virar um bandido quando crescer, vai roubar um banco, vai. Sabe, a gente se move por esse medo e aí a gente limita essa criança e só poda os comportamentos que não são aceitáveis pela sociedade, ao invés de ajudar essa criança a se acalmar, voltar ao equilíbrio dela, né? No caso de comportamentos que a gente não concorda, que, né, são, que a gente chama de comportamentos desafiadores, que são as birras, né? E ajudar ela a elaborar um plano. Não, peraí, você sentiu isso? Você estava frustrado? Mas o que aconteceu? O que a gente poderia fazer num futuro aí? O que poderia te ajudar, né, a resolver essa situação para você? Ou, sabe, elaborar planos e deixar a criança trazer ideias também de como solucionar isso. Entendeu? A gente ensina a deixar a criança se servir ali o leite no copo, sabe? A gente fica querendo para a criança e depois quer que ela seja, sabe, tenha super autonomia, que sejam adultos independentes e que, né, ou que enfrentam a vida lá, né, com os seus desafios, se eles ninguém ajudou eles quando eles eram crianças, né, nas coisas da rotina ali, do dia a dia. Sim, sim. Rose, quer falar? Te vi se É aproximando a aqui. verdadeira responsabilidade parental, né? Você ter, né, a condução da sua parentalidade nessa vida, né, futura do seu filho, né? Do que você espera para ele. Eu vi uma pergunta aqui da Juliana que achei bem interessante, que é sobre, bom, será que, se até eu entendi, tá, a pergunta dela, mas falando do divórcio e sabendo que existem vários estilos parentais, se um tiver um estilo e o outro tiver outro estilo, vai funcionar? Como é que vai, ou como é que vai funcionar? Né? Existe um caminho para ajudar pessoas que estão vivendo um momento de divórcio, mas que têm estilos parentais diferentes. E nesse caminho aí do meio, talvez da parentalidade positiva. Pergunta linda essa e super difícil de responder. Porque é a casa. Imagino, Infelizmente. porque se o casal está junto, já é difícil, imagina divorciado. E mesmo junto, a gente. Eu sempre convido o casal, mesmo quando só vem um, né? Geralmente é a mãe, né? Geralmente é a mãe. Eu sempre convido o pai, ou esse parceiro, essa outra parceira, enfim, a participar para também ouvir, e especialmente nos momentos em que eu vou trazer conteúdo. Né? Às vezes não é nem só papo ali, né, do que está acontecendo, da rotina, da família, mas eu convido, olha, eu quero falar um pouco com vocês sobre resiliência. E aí eu trago um monte de dados, um monte de, sabe? Porque às vezes eles precisam. Eu não quero convencer ninguém, tá? De que esse é o melhor caminho. Eu quero que eles entendam que para o que eles gostariam que essa criança se tornasse um dia, e o desejo deles de ter uma vida familiar mais harmônica, vai. Aquele lá que eles estão seguindo não vai ser o caminho, né? E a gente começa a se questionar. Eu venho trazendo questões e eu deixo eles pensando, olha, é isso que vocês querem? É essa relação que vocês querem? Né? Porque aí às vezes vem umas perguntas que eu
tento trazer os dois para um meio do caminho e é muito difícil. Realmente não é fácil, tá? Não é fácil. E a maioria dos pais, a maioria dos que eu atendo, não está ainda alinhado. Eles têm que vir caminhando juntos. E aí, geralmente, o outro parceiro que ainda não está alinhado com essa parentalidade positiva vai vendo resultados. Ele vai vendo as mudanças que o outro parceiro que está mais engajado vai executando. E vai vendo que realmente faz sentido. Que realmente aquela criança está se sentindo melhor. Quando a criança não está bem, ela não vai fazer bem. Ela vai agir mal. Porque ela não está se sentindo bem. A gente também é assim. Né? Por que a criança vai ser diferente? Né? Se a gente não tá bem, cara, a gente não vai a gente vai chegar em casa já cuspindo marimbondo, né? Se a gente não tá consciente daquilo, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar empático para essa criança e vê-lo como um integrante importante daquela família. E é isso que a gente fala quando a gente fala do igual valor, igual dignidade, é isso, né? E também a gente começa a fazer exercícios assim, do tipo, olha, se fosse o filho do vizinho e derramasse vinho no sofá, sabe? Sei lá, te barra na taça, assim, que tá festa na sua casa. Adorei isso. Não é verdade? Não foi nada, imagina. Segura, Exatamente. sabe? Por que a gente trata o nosso filho que a gente ama tanto, mais do que tudo nessa vida, né? Por que a gente estoura ali, sabe? Então vamos começar a pensar. Você falaria assim com o vizinho? Não, né? Então, sabe, a gente vai Porque fazendo. você já vai pensar que seu filho, que não teve cuidado, que ele sempre pinga tudo, nunca te ouve, que não é para comer no sofá e tal, né? Você vai já jogando Tem um uma monte de. reincidência. Eles vão levando isso pra vida, né? Às vezes fala, não, mas é que eu sou levado mesmo. Você fala, não, peraí, quem que te falou isso? Né? Eu fiz isso. Não, é que eu sou levado mesmo. Olha lá, alguém falou isso pra ele. Ele não vai achar que ele é levado, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente fala, né? E o que a gente pensa dos nossos filhos, porque eles são diferentes. Eles não são uma continuação nossa. Aquela simbiose maravilhosa, linda, né, de mãe e filho, realmente existe. Mas a gente começa a entender que eles são outras pessoas, né? E esse processo é muito bonito. De você ter essa relação, sabe, empática, com amor e carinho. No divórcio, como isso fica difícil às vezes, entender que os filhos são outras pessoas, né? E que não se trata ali do que quer um pai ou a mãe, mas que existe um terceiro com necessidades próprias no momento próprio do seu desenvolvimento, com, né, especificidades, e que isso precisa ser olhado. Né? E por que que é difícil? Difícil é, mas estamos, né, assim, os adultos da relação são os pais, né? E tem mais ferramentas. Eu estou tentando aqui arrematar muita coisa legal a gente está conversando, porque eu estou preocupada com o nosso tempo. A gente teve né, um corte, espero que dê para juntar as duas metades da live, mas a gente já chegou no nosso tempo, então queria dar mais umas palavras para cada uma para a gente começar a encerrar. Então, a gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada por terem me recebido aqui. Eu estou super disponível. Quem quiser também continuar a conversa. É, mas é isso, gente. A parentalidade positiva é um olhar, é um amor com firmeza, né? É ser gentil, mas também dar sim limites, ajudar a criança a se desenvolver e atingir o potencial dela. Né? A gente não quer que pais permissivos, a gente também não quer pais autoritários. A gente realmente entende que a família precisa achar o meio do caminho dela, né? O ponto de equilíbrio de cada família. E vai ser diferente. Esse trabalho é muito bonito e bem minucioso mesmo, sabe? Então, se informem, leiam. Tem muita literatura maravilhosa. Eu posso até compartilhar algumas coisas, alguns links também, quem quiser, quem tiver interesse. Tá? E estou super disponível. Muito obrigada pelo tempo aqui, pelo espaço. Também queria agradecer aqui a participação da Mel com tanta informação importante, né? E, assim, muitas vezes, talvez o divórcio leve os pais até aquele modo da permissão, né? Porque a culpa pode ser tão grande
pela situação, né? E achando que estão levando sofrimento para os filhos, e isso acaba gerando esse modo permissivo como uma maneira de compensar. E é muito importante a conscientização, né, de como que está o nosso comportamento, né, não só no divórcio, mas como pais e como pais responsáveis, que a gente possa prestar atenção no nosso comportamento, né, no cuidado com os nossos filhos. E eu volto ao início da live, quando alguém perguntou, é preciso se educar para se divorciar? E eu acho que sim, acho que é uma coisa que a gente tem falado muito, né, Olivia, e acho que é um pouco da linha mestre também do movimento do divórcio com respeito, que é levar a informação para as pessoas, porque é realmente com uma informação de qualidade que a gente pode tomar as nossas melhores decisões, né, as decisões que a gente precisa tomar, mas sem informação a gente fica totalmente perdido, né? Então, obrigada pela partilha também, Olivia. Obrigada, gente. Obrigada, Mel, Rose. Obrigada a quem está aqui com a gente, até, né, acompanhando essa conversa, quem mandou pergunta, participou. Vamos encerrando, a live fica salva aqui no nosso perfil, Não @divórcio com esqueçam que respeito. amanhã sextou, né? Sextou Eu vou, amanhã. vou falar da programação, quer falar? Então, a live fica salva aqui no perfil e também no nosso canal no YouTube. Então, se vocês, né, tiverem gostado do conteúdo, quiserem mandar para alguém, algum amigo, alguma amiga, por favor, façam, né, uso desse conteúdo, né, dessa ideia. Amanhã a gente tem o quinto dia, a gente vai de manhã falar sobre família multiespécies e divórcio, né? Como é que funciona essa questão com os pets, com os bichinhos. A segunda live é 1 da tarde, filhos no currículo, a volta ao trabalho após o divórcio, né? E à noite, às 8 da noite, vai ser o que faz um recém-divorciado numa sexta-feira à noite. Tá? São lives bem, né, imperdíveis também e espero que vocês compareçam e indiquem também para os amigos, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até amanhã.